E a Páscoa já é destaque no comércio nacional. Supermercados já estão abarrotados de ovos de Páscoa. Aliás, falando-se em Páscoa, falando-se em supermercado, a rede Confiança de Supermercados lançou pelo segundo ano consecutivo a campanha Páscoa do Bem Confiança. Tem como meta doar 10 mil caixas de bombons para crianças carentes, assistidas por 52 organizações beneficentes espalhadas pelas cidades de Marília, Bauru, Jaú, Botucatu, Pederneiras. Além disso, clientes poderão concorrer a 110 vale-compras no valor de R$1.000 cada, sendo 10 por loja. Tá aí, é mais uma grande promoção do Confiança Supermercados. As caixas de bombons serão entregues às entidades assistenciais antes da Páscoa, dia 16 de abril, a partir das 16 horas, no estacionamento do Confiança Flex em Bauru. Teremos, é claro, também a entrega para as entidades e para toda a estrutura aqui em Marília e na região. Portanto, tá aí, Páscoa do Bem Confiança. Mais uma vez, parabéns à diretoria da Rede Confiança de Supermercados por essa excelente iniciativa. E o ministro marilhense Dias Toffoli volta a ser destaque na imprensa como presidente do Supremo Tribunal Federal. Confira por quê. O julgamento, que durou 2 dias, foi motivado por um inquérito que envolve o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira, também do Rio. Votaram a favor de manter na Justiça Eleitoral os crimes relacionados ao Caixa 2 os ministros Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente do STF, Dias Toffoli. A favor do fatiamento dos casos com envio da parte referente a crimes comuns, como corrupção e lavagem de dinheiro à Justiça Comum, os ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. A ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio, é favorável à decisão do STF. A Constituição da República é muito clara quando afirma que determinados crimes, quando se trata de crimes eleitorais e matérias também ligadas à justiça militar, elas devem ser direcionadas a essa justiça especializada, que é a justiça eleitoral e a militar. E a Justiça Eleitoral, ela tem os órgãos de investigação que atuam perante a Justiça Eleitoral, são os mesmos que atuam perante a Justiça Federal. Este jurista e professor de Direito Constitucional acredita que a decisão pode atrasar julgamentos e enfraquecer investigações já em andamento. Em geral, a Justiça Eleitoral nunca foi uma justiça de investigar profundamente os fatos, nunca foi, né? Ela tem uma grande dificuldade porque ela não tem estrutura para isso, né? Então, aliás, não é por outra razão que há tantos problemas na política, né? Quer dizer, as pessoas apresentam essas contas de campanha uma formação formal, papéis, etc., notas fiscais. Ninguém vai verificar se realmente aquilo existe, se a gráfica existe ou se é uma empresa de fachada, etc. Então, a Justiça Eleitoral não tem condição. Ela faz um grande trabalho, mas ela não é uma justiça investigativa. A organização Transparência Internacional disse em nota que a decisão do STF ameaça processos já em curso, com risco real de impunidade. Outra decisão tomada pelo Supremo foi a abertura de inquérito para apurar fake news e denúncias contra os ministros da Corte na internet. Segundo o ministro Dias Toffoli, existe uma rede difamatória com a intenção de enfraquecer a justiça. O inquérito terá como relator o ministro Alexandre de Moraes e poderá investigar procuradores federais que fizeram críticas a membros do STF. É muito sério o fato de nós termos autoridades públicas denegrindo as instituições brasileiras. Isso é muito sério. De modo que a decisão do Supremo Tribunal Federal, do seu presidente, ministro Dias Toffoli, foi acertadíssima, porque posturas como essa devem sim ser investigadas e rechaçadas. Eu acho que o ministro-presidente quis dar uma satisfação aos seus pares, aos seus colegas do Supremo. Mas a Constituição brasileira é suficientemente bem estruturada nesse aspecto para garantir a liberdade de imprensa. Eu acho que o importante é que
jamais a imprensa seja tolhida na sua liberdade de prestar informação, de dar informação, de buscar a verdade. Esse inquérito vai correr, mas não acredito que chegue a nenhum responsável específico, enfim, a nenhuma teoria da conspiração. Ele volta a ser destaque na imprensa como presidente do Supremo e foi o voto de Minerva na decisão. Caixa 2, julgamento pela Justiça Eleitoral. João Mori. Note bem, Zé Henrique, amigo telespectador. Falar, eu acho, como os entrevistados que nós acabamos de assistir, é fácil. Achar é fácil, ainda que verbalmente. O difícil é decidir. E só decide quem tem competência para isso. No caso, não só os ministros do STF, como, e no voto de desempate, o ministro-presidente. No caso, o ministro Toffoli, que é, para orgulho de todos nós marilhenses, de nossa cidade. Gostem ou não gostem, ele é a mais alta autoridade de uma corte judiciária do Brasil. E é de Marília. Isso é motivo de satisfação? É. Votou contra ou a favor? Eu não sei. Depende do lado em que você esteja numa discussão. Porque toda discussão suscita dúvida, suscita confronto de opinião. Por isso que já fala que é discussão. Porque se não fosse discussão, era um discurso, um mero acordo, homologado, acabou. Discutiu-se a matéria. A quem compete julgar crimes referentes ao Caixa 2? O que é o Caixa 2? É aquilo que alimenta a eventual eleição de um político. Não é isso? É isso. E a quem compete julgar os crimes políticos, se não a Justiça Eleitoral? Então, onde é que está o erro? Insatisfação pessoal? Como disse a colega que assistia agora há pouco ainda, juntamente com você, telespectador, isso pode importar no arquivamento de inúmeros processos contra políticos. Não sei. Não sei. Especulação? Não sei. Ou será que da própria competência hoje, equivocada ou não vai ser remetido para a Justiça Eleitoral, que foi dada como competente e, na verdade, é competente? Alguém pode questionar o comportamento da Justiça Eleitoral de Marília? Do Estado de São Paulo? E mesmo do Brasil? A Justiça Eleitoral não é a grande culpada pelos políticos corruptos que infestam as nossas casas legislativas e poderes executivos. Não é a Justiça Eleitoral. Eventualmente pode ser considerado por alguns assim, por entenderem esses alguns que ela não viu. Agora, será que foi feita a denúncia? Porque para a Justiça acionar alguém, é necessário que exista uma denúncia, que exista um início, que exista uma provocação. Ela, de ofício, em algumas circunstâncias, pode atuar. Afora esses casos de ofício, não pode atuar. Então está errado o ministro Toffoli? Está certo? Eu acho que pelo menos teve coragem de tomar posição. E não foi, como disse um outro que nós ouvimos recentemente, para ser solidário aos seus companheiros que votaram dessa forma. Ou seja, reconhecendo que a Justiça Eleitoral é competente. Por que não foi? Porque se fosse assim, ele tinha que votar duas vezes. Uma para ser solidário com os que votaram sim, e outra para ser solidário com os que votaram não. Porque tanto sim como não são membros da mesma Casa de Lei, o Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que há um pouco sim de excesso. Ontem eu falei e critiquei o Toffoli, aí sim, porque ele disse que o ódio não faz parte da nossa cultura. Com certeza, nunca fez. Agora, infelizmente, a corrupção está se integrando na nossa cultura. Bem, falando sem justiça, falando sem imprensa, é destaque na Justiça e Imprensa de Marília. Justiça intervém no MAC, o Marília Atlético Clube nomeia o ex-presidente João Mori para gerir o clube. Agora quem vai explicar é o próprio Mori. O espaço é seu. Agora é em causa própria. Mas é importante que me seja dada essa oportunidade, que aliás, Henrique, me permita primeiro pedir desculpa àqueles membros de imprensa, notadamente, que atuam na área esportiva e que ontem me procuraram para falar sobre essa matéria, sobre esse assunto, e eu pedi para que não me provocassem no momento, não é provocar, mas que não tocassem. Por quê? Porque ainda não havia sido publicado essa determinação judicial, que é da 5ª Vara Civil, e que aguardasse
antes da publicação, eu manter uma conversa, um contato com a atual diretoria do Marília, que para mim, hoje, com o afastamento, ainda que temporário, em face de doença do presidente, se resume ao diretor de futebol, quem é que está cabeçando tudo, que é o Eduardo Nascimento, meu particular amigo, ex-vereador várias vezes, e que hoje é, inclusive, secretário municipal de esportes. Isso é bom para o Marília Atlético Clube, porque faz muito tempo, e isso eu digo porque fui presidente e dirigente do Marília por 15 anos, que um prefeito, que uma administração não se ombreia ao Marília para fazer com que o Marília possa atingir seus objetivos. Exceto ceder o estádio, que é municipal, poucas foram as administrações passadas que ajudaram o Marília, como essa do Daniel Alonso está fazendo hoje. Tanto que ele compareceu publicamente, se declarou apoiador do Marília no que for possível, dentro da legalidade, autorizou que assessores seus, ou secretários diretos, como Eduardo Nascimento, como Alisson, que é do jurídico, como Levi, se tornassem conselheiros do Marília. Para quê? Para fortalecer o nosso Marília, que de há muito vem decrescendo, vem minguando, vem caindo. O Marília caiu da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. Para onde vai agora, se não tiver uma Marília mobilizada? E quem tomou a iniciativa de fazer essa mobilização, a não ser o atual prefeito, o seu secretário de esporte, o secretário jurídico? Quem foi? Agora, com relação ao processo, o processo não é novo. Por isso, não entre naquela conversa distorcida de que, eventualmente, eu, João Mori, esteja com isso prejudicando Marília. Ou de que, em face desta determinação judicial, o Marília esteja já impedido de participar da Série B de 2019, que começa a 14 de abril. Nada disso, absolutamente nada disso. Esse processo começou em 2012, início do ano. E por que começou no início dos anos? Por iniciativa minha. Porque vem de encontro com aquilo que eu falei. Eu sei defender meus direitos. As minhas obrigações eu procuro cumprir, agora meus direitos eu busco cobrar. Eu fui convidado para participar do Marília em 2011, tocando a base do Marília, que ia disputar uma Copa São Paulo na cidade de Lins. Para eu desenvolver esse trabalho, eu tive que desembolsar dinheiro do meu bolso, dinheiro da minha família, dinheiro do meu trabalho. Agora, não se limitou a tocar ou gastar com a base. Por quê? Porque o Marília da época, aliás, como hoje, já estava no estado pré-falimentar. Não tinha dinheiro naquele ano para pagar sequer as inscrições dos atletas que disputariam o Campeonato Brasileiro na Série B, Série C, não me recordo da série. 28 milhões, eu desembolsei. Mas você tem tudo isso? Graças ao meu trabalho, eu tenho as minhas reservas. O Marília viajou 4 jogos para o Rio de Janeiro, para Minas Gerais e para Brasília. Não tinha dinheiro para se hospedar, Zé Henrique, telespectador. Cada viagem dessa foram mais 10 que eu desembolsei, ou pouco mais. Enfim, só que terminou o ano, eu não sei por que cargas d'água, resolveram que o presidente da época não prestava e tinha que ser afastado. O Conselho Deliberativo afastou o presidente. O presidente saiu, eu tinha sido convidado por ele, tive que sair junto. Busquei cobrar o que eu tinha posto no clube. Ninguém deu satisfação. 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Não deu satisfação para mim. Mas brigou comigo na justiça. Inventaram 1000 coisas. Só que a justiça é justa. A justiça age de conformidade com as provas e com o direito que deva ser aplicado em cada caso. E reconheceu que eu tinha direito de receber do Marília Atlético Clube. Por quê? Porque o Marília não é meu, é da cidade. E não tinha por que eu, sozinho, bancar o Marília e perder esse dinheiro em detrimento dos meus. Então o Marília recorreu. Foi para onde foi? Perdeu. Pela primeira vez na história do futebol brasileiro, e aí eu falo com orgulho enquanto advogado, porque a iniciativa é minha, um clube de futebol do Brasil teve o seu direito federativo junto à Federação e à Confederação Brasileira de Futebol penhorado. O que é o direito federativo, Zé Henrique, telespectador? Se não o nome do clube, porque o nome do clube tem um valor intrínseco. Tem um valor intrínseco, tanto quanto tem a Coca-Cola. Não é só a garrafinha, o nome tem muito mais valor. Marília Atlético Clube, MAC, tem muito valor. Não tem patrimônio, porque presidentes que passaram acabaram com tudo.
com o Poliesportivo, com a Rua Paraíba, com tudo, acabaram. Mas tem o nome do Marília Tênis Clube, porque ainda na 4ª divisão é um clube altamente respeitado. Juíza de direito da 5ª Vara autorizou a penhora em meu favor, há 8 meses atrás. Eu não corri atrás para assumir de imediato, porque eu não tenho essa ilusão. Como já disse, já fui presidente por 5 anos e diretor por mais 10, ao todo 15. Agora, o que é meu, eu quero receber, porque é dos meus filhos. É dos meus filhos. Então agora a juíza determinou que ante o silêncio do MAC, ante a inércia do MAC, 5 anos uma execução de sentença, sem pagar 1 centavo, e não é só para mim não, tem um monte de empregado, ex-jogadores também não recebia. Em 3 minutos, o João Mori vai explicar aqui o futuro do MAC, na análise dele, juridicamente, como vai ficar. A gente volta já já.